Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 28. Aí nós vamos ler a parte B do versículo que diz assim: vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Versículo 29, irmãos, agora. Jesus tocou nos olhos deles e disse-lhe: seja feito como vocês crerem. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo, eu acredito, este ano de 2020. Eu acredito que a nossa geração nunca tinha passado por um momento tão crítico para a igreja como nós estamos vivendo desde o mês de março para cá, quando foi suspendido pela primeira vez, que foi cancelado os cultos. Então esse ano de 2020, ele tem sido um ano de desafio para a fé de todos os cristãos, daqueles que servem a Jesus Cristo. Porque nós nunca ficamos por um período tão grande sem congregar no templo como nós estamos atravessando. Nós estamos vendo aí, irmãos, que esses meses que muitos não estão tendo a oportunidade de estar na casa de Deus. E nós começamos a ver, a observar, que a fé de muitos estão começando a falhar. Nós estamos vendo muitos perderem a sua fé no Deus a qual estava servindo. Nós estamos vendo uma frieza espiritual, um desânimo espiritual, alcançando a vida de algumas pessoas. Mas eu quero, nesse texto da palavra de Deus, que nós lemos aqui hoje, Mateus capítulo 9, o versículo 28 e o versículo 29, nessa narrativa bíblica, aonde o evangelista Mateus nos faz o relato da história de dois homens que eram cegos, que estavam à beira de uma estrada, mendigando. Aqueles homens que tinham uma deficiência física, eles não tinham a sua visão. Aqueles homens estavam ali em determinado local, quando Jesus Cristo relata aqui, Mateus, que Jesus vai passando. Eu acredito que alguém contou para eles, falou que Jesus estava passando ali. Eu acredito que eles já tinham ouvido falar de Jesus, porque quando eles ali percebem, que alguém lhe conta que Jesus está passando ali naquela localidade, diz que aqueles homens começaram a caminhar na direção em que lhe falaram que Jesus estava, e eles começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus continua caminhando. O texto nos diz que ele chega em uma casa, e logo em seguida aqueles homens cegos chegam ali também.
A Bíblia não diz como eles chegaram até ali, mas acredito que alguém os conduziu até ali, porque eles tinham, um problema na sua visão, eles não enxergavam, eram cegos. E quando aqueles homens chegaram ali, eles continuaram com o seu clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Senhor, tem compaixão, se compadeça da nossa situação. Aqueles homens estavam precisando de um milagre, porque estavam enfrentando um problema de uma enfermidade. Ali eles não tinham visão. Eu acredito que é uma das piores deficiências que possa existir, é a pessoa não ter o privilégio de poder enxergar nada à sua volta e ser guiado, conduzido por outras pessoas. E quando Jesus ouve aquele clamor daqueles homens ali, Jesus Cristo, irmãos, no versículo que nós lemos, 28 aí, a parte B do versículo, Jesus diz assim: vocês crerem que eu posso curar vocês? Irmãos, aqueles homens estavam atrás de Jesus, esperando receber um milagre. Eles foram até onde estava Jesus, porque eles acreditavam que Jesus era a resposta para o problema deles, Jesus era a solução para o problema deles. Quando eles chegam ali, irmãos, eles são confrontados. Jesus confronta aqueles homens e pergunta para ele: vocês crerem que eu posso curar vocês? Aqueles homens, irmãos, tinham uma expectativa em Jesus, porque eu acredito que alguém tinha contado a respeito dos milagres do que Jesus vinha fazendo. Quem sabe alguém pregou para ele dizendo, se eles tivessem um encontro com Jesus, eles receberiam a cura e o milagre, assim como todos que iam até aonde estava Jesus. E quando eles chegam ali clamando por misericórdia, Jesus Cristo, eles ouvem de Jesus dizendo: vocês crerem que eu posso fazer? Irmãos, aqueles homens agora respondem: sim, Senhor, nós cremos. Aqueles homens agora, quando são provocados a respeito da fé deles: vocês crerem que eu posso fazer isso? Eles respondem: sim, Senhor, nós cremos. É o mesmo que ele diz: é por isso que nós estamos aqui. É porque nós cremos, nós acreditamos, nós temos fé que o Senhor pode fazer o milagre na nossa vida. Irmãos, aí no versículo 29, Jesus olha para aqueles, a Bíblia diz que Jesus agora tocou nos olhos daqueles homens, e Jesus Cristo então diz àqueles homens: seja feito como vocês crêem. Seja feito como vocês crêem. Irmãos, e a Bíblia diz que os olhos deles ficaram curados, no versículo 30. E os olhos deles ficaram curados. Qual foi a pergunta que Jesus fez para eles? Vocês crerem que eu posso curar vocês? A resposta daqueles homens: sim, Senhor, nós cremos. Então Jesus olha para eles e diz: então que seja feito como vocês crerem. E a Bíblia diz que eles ficaram curados, que eles tiveram o privilégio de enxergar, de ver. Irmãos, Jesus Cristo disse para aqueles homens que o milagre ia acontecer conforme eles acreditavam, conforme era a fé deles, conforme eles crescem.
E aqueles homens mostraram que tinham fé. Aqueles homens mostraram que eles acreditavam que Jesus podia resolver o problema deles. Porque se eles estivessem falando só da boca para fora, eles não iam ser curados. Eles não iam receber o milagre. Porque Jesus, o milagre vai acontecer conforme vocês creem, conforme vocês estão acreditando. E eles estavam acreditando que eles iam ver. Foi o que eles falaram para Jesus. Irmãos, e nós vemos nesses dias que nós estamos passando, nós também, irmãos, estamos vendo aí esse momento difícil na vida da igreja, dos irmãos, porque muitos estão, irmãos, desfalecendo, muitos estão aí, irmãos, atravessando esse momento que nós estamos, que estamos sem ir à igreja congregar. Nós estamos hoje como a igreja primitiva, nós estamos em casa. Nós estamos cultuando em casa. E muitos irmãos que não estão cultuando em casa, muitos não estão, irmãos, nesses dias que a igreja esteve aberta, não estavam cultuando na igreja. Muitos estavam, irmãos, às vezes sem acompanhar as lives da igreja, sem ir aos cultos, e muitos sem fazer seus cultos domésticos, e muitos sem fazer as suas orações, sem elevar os seus pensamentos a Deus. E o resultado, irmãos, é que a fé de muitos estão se esfriando. É que muitos estão perdendo a fé em Cristo Jesus. Nós ouvimos aqui, irmãos, o Natanael e o Samuel cantando um hino que falava a respeito do arrebatamento da igreja. E muitos crentes nesses dias não estão pensando no arrebatamento da igreja, porque a sua fé está se esfriando. Por causa de quê? Que a fé de muitos estão se esfriando? Por se multiplicar a iniquidade, diz a Bíblia. E nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Quantos irmãos passam o dia nas redes sociais, sai de uma, entra em outras, é o Twitter, é o WhatsApp, é o Face, e assim entra o dia e sai a noite, irmãos, e não tem mais um tempo para buscar a presença de Deus, não tiram mais nem 10 minutos de oração, não lembram mais de Deus, irmãos, quando amanhece o dia, para fazer uma oração quando se levanta, uma oração antes da refeição, uma oração antes de dormir à noite, ou durante o dia tirar um período para falar com Deus. Irmãos, o milagre desses 2 homens cegos aconteceu porque eles acreditavam daquela forma. Quando Jesus passou pelo caminho, eles começaram a gritar e caminhar atrás de Jesus, clamando e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Mas Jesus não parou. Jesus continuou andando e foi até a casa onde ele ia. Mas aqueles homens, irmãos, eles continuaram e chegaram até onde estava Jesus. E quando eles chegaram ali, Jesus Cristo perguntou: vocês creem que eu posso curar vocês? Irmãos, e muitos hoje estão perdendo a sua fé, porque não estão mais acreditando que Jesus pode fazer o milagre. E Jesus disse àqueles homens responderam e disseram para Jesus: sim, Senhor, nós cremos. Havia uma fé viva no coração daqueles homens. Uma fé que eles iam receber a cura, que eles iam receber o milagre.
E Jesus disse para eles: pois vai acontecer conforme vocês crê, conforme vocês acreditam, conforme a fé de vocês. Irmãos, o milagre na tua casa, o milagre na tua vida, o milagre no teu serviço, na tua empresa, ele vai acontecer, irmãos, conforme você crê, conforme você acredita. Às vezes você não está achando forças para continuar. Às vezes você não está achando força para ir buscar a presença de Deus, porque a sua fé não está alcançando isto mais. Jesus disse que o milagre daqueles homens iam ser conforme eles acreditavam. Eu quero contar um testemunho aqui a respeito do que nós estamos falando, irmãos, de fé. O empresário, ele chamou 2 executivos da sua empresa. Era uma empresa, uma fábrica de sapatos. Ele chamou 2 dos seus executivos e mandaram eles para a Índia, para eles fazer uma análise se ali servia para eles abrir uma filial da empresa naquele país ou não. Eu ouvi esse testemunho de um pastor, a qual ele era o pastor daquele empresário. E aqueles 2 homens foram para ficar 30 dias para fazer uma análise se aquele país ali, aonde eles tinham ido, servia para abrir uma filial da empresa ou não. 15 dias se passaram e o primeiro ligou para o dono da empresa e disse que ele estava indo embora da Índia, voltando para o Brasil. E aí, quando ele chegou, o dono da empresa perguntou para ele se ali naquele país servia para eles abrir a empresa ou não. Aquele primeiro executivo, irmãos, e todos os 2 executivos que foram ali na Índia fazer aquele análise, eram crentes, cristãos. O dono da empresa também era crente. E aquele homem, o primeiro que voltou, ficou 15 dias, e ele disse ali para aquele empresário: olha, só se você quiser quebrar a empresa, se você quiser falir, você vai abrir ali uma filial. Olha, eu fiquei 15 dias lá e eu observei que naquele país o povo tem o costume de andar descalço. Ninguém usa calçado. Esta foi a visão do primeiro. E ali o pastor contou que, passando-se os 30 dias, o segundo liga e diz que está retornando. Quando ele chegou, o dono da empresa perguntou para ele o que ele achava, se ali podia abrir a empresa ou não. Aquele executivo disse: olha, eu observei aquele povo, eles têm um costume, ninguém ali usa calçado, eles andam tudo descalço. Então eu fiz uma análise, se nós abrirmos a empresa ali, nós vamos ficar ricos, porque nós vamos vender muitos sapatos. E o pastor disse que o empresário mandou aquele irmão para a Índia, abrir uma empresa, se tornou ali uma grande empresa, e aquele irmão está ali bem sucedido. Você viu, irmãos, a diferença da pessoa olhar para o problema e a dificuldade que está enfrentando? Foi o que Jesus olhou para aqueles 2 homens e disseram: vocês creem que eu posso curar vocês? Eles disseram: Senhor, nós cremos. Então Jesus disse para ele: vai acontecer o milagre conforme vocês creem. Da maneira que vocês acreditam é que o milagre vai acontecer. Aqueles 2 homens crentes que foram à Índia, irmãos, um olhou, irmãos, e quando viu o povo descalço, ele colocou na sua mente que não ia vender um par de calçado, porque o povo não tinha costume de usar.
Mas o segundo, quando veio, ele veio com uma visão diferente, uma fé diferente. Ele diz: ali vai dar certo, porque ninguém tem sapato, e nós vamos montar a fábrica e vamos vender sapato. A fé daquele homem era que eles iam vender muitos sapatos. E ali o pastor testificou que hoje ele está lá sendo um grande empresário, pela visão que ele teve, irmãos. Assim também, irmãos, são muitos que hoje estão deixando de acreditar no seu milagre. Eu quero te dizer que às vezes a situação não é boa, às vezes não está sendo favorável a ti as situações, mas eu quero te dizer, se você crê que Jesus pode fazer um milagre, Ele vai fazer o milagre. Se você crê que Jesus vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se você crê que Ele vai mudar a situação, Ele vai mudar a situação. A Bíblia diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se Deus não guardar a tua vida, irmão, todos os cuidados que você está tendo é pouco. O nosso Deus, irmãos, é quem faz nós saltar as muralhas. O salmista Davi expressa e diz: com o meu Deus eu saltarei muralha. O salmista Davi, quando expressa esse salmo, ele estava acreditando que por maior que fosse a muralha, por maior que fosse a dificuldade que estava na frente dele, ele disse: com o meu Deus eu saltarei muralha. É com o seu Deus, é com a fé que você tem nele, que você vai alcançar pela fé o seu milagre, os seus objetivos. Então nesta noite eu quero te dizer: levante a tua cabeça, levante a tua cabeça. Eu sei que os dias não são fáceis, mas eu quero te dizer: levante a cabeça. Tenha fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas você crê, você espera. Eu quero te dizer, pela fé, nós somos a geração da fé, irmãos. A Bíblia diz que os antigos andaram por vista e não creram no que estavam vendo, mas nós andamos pela fé e nós cremos, nós somos a geração da fé. Nesta noite eu quero acender uma chama no teu coração, chamado fé. Creia, acredite que Jesus tem o melhor para você. Jesus tem o melhor para a tua empresa. Jesus tem o melhor para o teu comércio. Jesus tem o melhor para a tua vida. Jesus tem o melhor para a tua família. Só basta você passar novamente a acreditar e a crer. Não deixe, irmãos, conversas e pensamentos de pessoas negativas que ficam dizendo que você não vai conseguir, que ficam dizendo que o mundo está vivendo uma crise e que não tem jeito. Eu quero te dizer, se você crer no Deus que você serve, tem jeito. Porque o nosso Deus é quem muda a situação. O nosso Deus é quem muda o quadro da vida de qualquer ser humano, irmãos. Aquela mulher que sofria há 12 anos com a hemorragia, quando ela no seu coração propôs tocar nas vestes de Jesus, que tão somente se ela tocasse nas vestes, ela receberia o milagre. E ela foi ao encontro de Jesus. E quando ela chegou ali, ela tocou nas vestes. Ela recebeu o milagre porque saiu virtude de Jesus. E Jesus para no meio da multidão e pergunta quem tinha lhe tocado. Ninguém entendia, mas ela sabia o que tinha acontecido. E ela disse: Senhor, foi eu que te toquei. Então Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, tem bom ânimo. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. O que curou os 2 cegos, irmãos, foi a fé deles. O que curou a mulher da hemorragia foi a fé que ela tinha, que ela acreditava, e o milagre aconteceu. O teu milagre também vai acontecer. O teu milagre também vai chegar. Só basta você crer. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o desânimo da tua vida espiritual. Em nome de Jesus, todo pensamento maligno, de desânimo, de parar, de se entregar,
Eu quero te dizer, em nome de Jesus, nesta noite, você vai vencer. Em nome de Jesus, você vai ser abençoado. E você vai fazer como Miriam fez. Você vai cantar o hino da vitória do outro lado. E vai dizer, só o Senhor é Deus. Porque só Ele pode fazer na nossa vida. Eu quero fazer uma oração por você que está acompanhando este culto. Eu quero determinar uma bênção e um milagre na tua casa, na tua vida. Para que Deus renove a tua fé. E que você continue a sua caminhada. E que você continue acreditando no milagre de Deus. Eu quero que você aí na sua casa, coloque a mão em cima do seu coração e faça essa oração comigo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te apresentar esta pessoa que está juntamente comigo orando nesse momento. Eu não sei que situação ele está passando. Eu não sei o que ele está enfrentando. Eu não sei qual é o milagre que ele está precisando. Mas eu quero te pedir nesta noite, Pai, visite esta casa, visite esta pessoa. Em nome de Jesus, eu agora determino um milagre na vida dela. Senhor, que a fé dessa pessoa se multiplique, que a fé dela se aumente e que ela possa continuar, Senhor, nesses dias crendo, acreditando e vendo teus milagres na vida deles. Em nome de Jesus, eu ministro a bênção sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu comércio, sobre a sua fazenda, sobre a sua chácara, em nome de Jesus, sobre a sua propriedade. Eu abençoo a vida de todos, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente e que Deus te dê uma noite abençoada. E domingo, os irmãos acompanhem aqui pela live da igreja o culto. Eu estarei orando agora, encerrando. E que Deus abençoe cada um de vocês que esteve aqui juntamente conosco, acompanhando. Deus abençoe o Ministério Átrios. Deus abençoe a todos de uma forma especial. Vamos orar, encerrando aqui, entregando as bênçãos apostólicas. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus te agradecemos por este culto. Abençoa cada pessoa que esteve conosco, acompanhando, em nome de Jesus. Que elas sejam alcançadas e abençoadas por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Está terminado. A paz do Senhor.